Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos meditar no capítulo 17 de 1 Samuel. Vamos orar. Querido Deus, Pai querido, graças te damos por mais um dia na tua presença, um dia glorioso, um dia que o Senhor preparou com exclusividade para cada um de nós. Obrigada, Deus, por nos amar tanto. Obrigada pelo privilégio de abrir a tua santa palavra e meditar nela a qualquer hora do dia ou da noite. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para receber a tua santa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, querido Deus. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, no capítulo 17 de 1 Samuel, o exército de Israel está diante, no capítulo 17 de 1 Samuel, o exército de Israel está diante dos filisteus. Golias aparece com toda a sua armadura, sua arrogância e a sua força. Ele desafia Israel e afronta o Deus vivo por 40 dias. E o povo de Deus, paralisado de medo, irmãos, é o retrato da incredulidade. Ver o problema e esquecer quem é o nosso Deus. Davi não foi ao campo de batalha como guerreiro, mas como entregador de pão e queijo para os irmãos. Mas ao ouvir as afrontas de Golias, ele não se conforma. O mesmo Deus que livrou ele do leão e do urso pode livrar Israel daquele gigante. Enquanto todos olhavam o tamanho de Golias, Davi olhava para a grandeza de Deus. E isso fez toda a diferença. Meus irmãos, enquanto alguns zombam dele, inclusive os seus próprios irmãos de sangue, Saul duvida dele. Então, alguns zombam, os irmãos não acreditam, também zombam dele. Saul duvida dele, mas Davi permanece firme, porque ele não confiava em si, mas ele confiava no Senhor dos Exércitos. A fé verdadeira, irmão, será sempre ridicularizada pelos incrédulos, até mesmo pelos da família da fé. Infelizmente, Davi ele entra no campo com uma funda, 5 pedras e uma confiança inabalável no nome do Senhor. Com um só golpe, derrota o gigante. A vitória é do Senhor, não de técnicas humanas. Davi ele age como um tipo de Cristo. Ele representa ali todo o povo. Entra na batalha sozinho e conquista a vitória que ninguém ali podia alcançar. Depois da vitória, Davi não se exalta. A coragem dele revela a fraqueza do rei Saul e inspira todo o povo. Um jovem pastor se tornou um instrumento da salvação de Israel. E mais do que isso, um retrato do verdadeiro rei que viria, Jesus Cristo. O capítulo não é sobre ser como Davi, no sentido de vencer seus próprios gigantes com autoconfiança. O verdadeiro foco está em quem Deus é e como ele salva o seu povo por meio de um representante. Davi entra na batalha que ninguém quis enfrentar. Confia em Deus e vence para todo o povo. Assim também Cristo enfrentou o inimigo que nenhum de nós poderia derrotar, o pecado, a morte e o diabo, e nos deu a vitória. A verdadeira fé não é a ausência de medo, mas a decisão de crer que Deus é maior do que qualquer desafio. O Senhor levanta servos fiéis, que mesmo nas tarefas mais simples estão prontos para obedecer e glorificá-lo.
E refletindo, né, nesse capítulo, 1 Samuel 17, a gente pode trazer os gigantes do nosso tempo, né? A história de Davi e Golias registrada no capítulo 17 de 1 Samuel é um lembrete, é um poderoso lembrete de que em Deus somos capazes de superar desafios que parecem impossíveis. Assim como Davi enfrentou o gigante filisteu com coragem e fé, também somos chamados a encarar os gigantes que se levantam contra nós hoje. Golias simboliza os medos, dúvidas e dificuldades que tentam nos paralisar. Pode ser uma crise financeira, uma doença inesperada, uma crise familiar, pode ser até mesmo um desânimo espiritual. Esses gigantes gritam para nos intimidar, tentando nos fazer acreditar que não temos força ou capacidade para vencê-los. No entanto, assim como Davi declarou no versículo 47, a batalha do Senhor, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada batalha. Davi não se intimidou com as palavras de Golias, nem confiou em sua própria força. Ele confiou no Senhor, que já havia provado ser fiel na sua vida. E assim como Davi se lembrou das suas vitórias contra leões e ursos, também devemos lembrar do que Deus já fez por nós. Essas memórias, irmãos, nos fortalecem e renovam a nossa confiança em Deus. Outro ponto importante é que Davi usou o que estava em suas mãos, uma funda e 5 pedras. Deus, ele não exige que tenhamos recursos extraordinários para vencermos, mas que confiemos nele com o que já temos. Ele transforma o pouco em muito e realiza o impossível através da nossa fé. Nos dias de hoje, a história de Davi e Golias nos ensina a enfrentar desafios com coragem, não porque somos fortes, mas porque Deus é. Ele nos capacita e luta por nós, trazendo vitórias para glorificar o seu nome. Que possamos, meu irmão, eu e você, confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras. Amém? Que capítulo poderoso, né? Vamos orar. Vamos orar agradecendo tanto aprendizado, tanto ensinamento. E cada vez mais a gente aprende que o Senhor é o nosso pastor e que através dele, confiando nele, estando firme na palavra dele, buscando ele, nada nos faltará. Fé e confiança em Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu te peço, Pai, por coragem e fé para enfrentar todos os desafios da minha vida, confiando que o Senhor está no controle e já garantiu a vitória, Pai. Eu oro para que o Senhor me ensine a valorizar os recursos e as habilidades que o Senhor já me deu e para que eu as use com sabedoria. Clamo para que a minha vida e testemunho sejam instrumentos de inspiração, ajudando outras pessoas a confiarem mais em Ti. Ah, Senhor Deus, obrigada, Pai querido, obrigada porque o Senhor é o verdadeiro guerreiro das nossas batalhas. Nos ajuda a confiar no Teu poder e não nas nossas forças. Nos dá olhos espirituais para vermos a Tua grandeza acima dos gigantes que tentam nos intimidar, que tentam nos paralisar. Que possamos ser como Davi, Pai querido, cheios de fé e coragem, prontos para Te obedecer, mesmo quando ninguém acredita em nós. Nos usa, Pai, para glorificar o Teu santo nome e apontar sempre para Cristo, o nosso verdadeiro Rei
e Salvador. Essa é a oração que eu faço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.